Gente, já estamos ao vivo nesta quinta-feira, né? Tivemos um intervalo aí de uma semana, né? Porque, na verdade, tínhamos programado uma entrevista com o Matos, mas ele não pôde, então ficou essa brecha, esse buraco. Mas hoje estamos retornando aqui ao nosso podcast, que é realizado no Espaço Sunset Muritiba, no Caminho Cachoeira. Esse espaço maravilhoso que você está vendo ao fundo aí. Pedi a Diva para focar, dá só um geral aqui, Diva, para a galera conhecer um pouquinho o Espaço Sunset aqui, no Caminho Cachoeira. Mostra aí, Diva, pra gente. Né, meu amigo Divas Amaral está aqui com a gente no comando. Muito obrigado pelo carinho, Diva, como sempre, fazendo um excelente trabalho. Mostra lá também, mostra um pouquinho de cada coisa aí. Dá um balão aí para a galera conhecer o Espaço Sunset Muritiba. Depois da pandemia, ele estará aqui disponível, né, para você que queira participar, queira fazer um casamento, aniversário, batizado aqui na cidade de Muritiba, tá bom? Então, você pode, após a pandemia, contatar aí o nosso querido Almir Filho e alugar aqui o Espaço Sunset, que é, com certeza, um dos mais bonitos da cidade, se não for mais bonito. Estou hoje recebendo mais uma vez nossa live aqui no Espaço Sunset, o nosso querido Dr. José Carlos Brandão Filho. Dr. José Carlos Brandão, advogado criminalista, palestrante e procurador jurídico. Ele vai bater um papo com a gente até as 8 da noite desse podcast, todas as quintas aqui, sobre as recentes decisões do STF, no caso Lula. Inclusive, uma fresquinha que acabou de sair, que é a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, que concede ao ex-presidente, né, os direitos políticos. Seja bem-vindo, doutor José Carlos. Boa noite. Boa noite, Fabão. Boa noite especial a todos os internautas. Boa noite a nosso amigo Divas Amaral, sempre na assistência desse conceituado... Só desbloquear, doutor. Comunicador. Baixar o volume para mim, por favor? Baixar o volume, total. Que é Fabão. Obrigado, doutor. Como sempre, ao vivo, né, Fabão? É ao vivo, tudo aqui ao vivo. Aqui é sempre assim, de improviso. Aqui, assim, eu falo que aqui não tem técnica, né? Aqui a gente bate um papo amigável, salutar. É espontâneo. Espontâneo, né? Está sempre Divas acompanhando e dando essa assistência ao trabalho competente desse grande comunicador da nossa região, que é o nosso querido amigo Fabão Silva. Obrigado, doutor. Quero aproveitar, Fabão, essa oportunidade para aqui, eu não conhecia esse espaço de Almir, um espaço maravilhoso. Você, Almir, realmente tem muito bom gosto. Eu quero lhe parabenizar, né, pela sua iniciativa, pelo seu bom gosto de oferecer a todos nós aqui, muritibanos, papajacas, um ambiente excepcional, agradabilíssimo como esse. Parabéns para você, Almir. Doutor José Carlos Brandão, a primeira pergunta né, poderia fazer uma retórica aqui, trazendo coisas do passado recente, mas tem uma novinha, fresquinha, que é a decisão do plenário do Supremo, que manteve as anulações dos processos de Lula, né, e concedeu ao ex-presidente os seus direitos políticos. Como o senhor avaliou essa decisão? Uma decisão, para mim, Fabão, tecnicamente já esperada, né? Nós tivemos a oportunidade de conversar há pouco tempo, numa outra entrevista, também através de uma live que nós fizemos no Facebook, na sua página, e falávamos exatamente da decisão anterior do ministro Edson Fachin, que havia admitido, né, a incompetência do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba para processar e julgar as ações penais que tem como réu o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Falávamos naquela oportunidade, né, que o Supremo, através do ministro Edson Fachin, naquele momento cumpria a lei. Realmente, né, nós falávamos de que o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba era realmente incompetente para julgar o ex-presidente. E explicamos por quê. Explicamos a questão da territorialidade, que embora seja uma competência relativa, mas é aquela que fixa a competência em questões
criminais, ou seja, o local onde aconteceu o fato. Pois bem, então, o ministro Fachin, embora de forma tardia, né, 3, 4 anos ou mais, né, essa ação penal começou em 2016, 5 anos. 5 anos. Passados, agora acatou, né, um habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Lula e declarou incompetência a 13ª Vara Federal de Curitiba para processar e julgar as ações penais contra Lula. Por que tão tarde assim, essa declaração de incompetência? Nós conversávamos, inclusive, tratamos dessa questão tardia da decisão, mas ela enfim veio e enfim a lei foi cumprida. E deveria ter sido cumprida há 5 anos atrás, uma vez que já na defesa, depois da denúncia, né, depois da citação do acusado, o ex-presidente Lula, a defesa de Lula já, em preliminar, arguiu a incompetência do juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba para processar e julgar as ações penais. Nesse caso específico, tratou do triplex do Guarujá, né, onde Lula foi condenado na primeira instância, condenado na segunda e condenado, inclusive, no STJ, em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça. Mas a defesa de Lula já, em preliminar, logo na defesa, na resposta à acusação, já arguía, né, preliminarmente a incompetência e ela não foi acatada. Houve recurso de apelação para o tribunal, quando do julgamento, né, da sentença, que condenou o ex-presidente Lula em primeira instância, houve a apelação por parte da defesa do ex-presidente e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região no Rio Grande do Sul manteve a decisão que não admitiu a incompetência da 13ª Vara. E o STJ, da mesma forma, manteve a decisão do TRF4, que não admitiu a incompetência da 13ª Vara Federal. Pois bem, a defesa impetrou, então, salvo engano, em 2018, Fabão, esse habeas corpus, que saiu de pauta de 2018 até agora, 2021. Ele ficou fora de pauta, mas já estava no Supremo desde 2018. Desde 2018, mas fora de pauta. Foi reincluído em pauta agora o ministro Edson Fachin, né, numa decisão monocrática, reconheceu, enfim, a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para processar e julgar o ex-presidente Lula. Houve recurso dessa decisão, né, por parte da Procuradoria-Geral da República. Como houve também recurso em relação a outros aspectos da própria claro aqui, defesa. porque às vezes as pessoas não entendem. A Procuradoria-Geral da República, ela não... o Ministério Público Federal. Ela não trabalha para o presidente, né? Porque as pessoas têm mania de achar que é PGR, e aí começa a linkar uma coisa a outra. Na PGR é o Ministério Público Federal, não é isso? O Ministério Público Federal, exatamente. Um órgão altamente independente. Completamente independente, né, do Judiciário, exatamente. As pessoas têm mania de... É o órgão incumbido do Ministério Público de exercer a acusação estatal, né, de acusar nas ações penais. Pois bem, interessante notar, Fabão, que nesse caso específico do habeas corpus, o Ministério Público Federal não atua como parte, porque não há contraditório no habeas corpus, né? Mas o Ministério Público atua como fiscal da lei. Foi como fiscal da lei que a Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão do ministro Edson Fachin, que, ao receber o recurso, me parece um recurso ordinário, constitucional, afetou o julgamento do recurso ao plenário do Supremo Tribunal Federal, né? Quando o ministro Edson Fachin afetou o julgamento do recurso ao plenário, desagradando o interesse da defesa do ex-presidente Lula, houve também recurso obrigando um agravo regimental da defesa do ex-presidente Lula, para que o julgamento do recurso se desse no âmbito da segunda turma do STF, que é aquela que declarou a suspeição há pouco tempo também, se não me engano, no dia 23 de março, do ex-juiz Sérgio Moro, nessas ações penais que envolvem o acusado ex-presidente Lula. Então, mas enfim, prevaleceu, né, ontem,
o STF decidiu que cabia sim ao plenário decidir sobre os recursos. E hoje O plenário decidiu. o plenário, né, decidiu manter a decisão do ministro Edson Fachin e, portanto, as ações penais elas foram anuladas. São 4 ações penais. A que trata do triplex de Guarujá, a do sítio de Atibaia, a da sede do Instituto Lula e a das doações para o Instituto Lula. São 4 ações penais, todas as Anuladas. 4, exatamente. Os atos decisórios foram anulados, como determina o Código de Processo Penal, quando há a declaração de incompetência do juízo para processar e julgar uma determinada ação penal. Eu estou conversando com o doutor José Carlos Brandão, advogado criminalista, procurador jurídico também, hoje do município de São Félix, da Câmara Municipal de Muritiba, e palestrante sobre a área do direito. Muitas pessoas aqui participando, mas antes quero falar aqui dos nossos apoiadores, que fazem com que a gente possa estar aqui na live dia de hoje. Ao Dr. Quali, do nosso querido Almida, odontologia com qualidade, cuidando do sorriso da sua família, 3424-3902, localizada em frente ali na Popular Muritibana, Dr. Quali. Açaí Delícias no loteamento Fraga, a partir da próxima semana, sábado, né? Estarão comercializando também pastéis, né? Eu quero mandar um abraço especial ao Baratão Materiais para Construção, na direção do nosso querido Isaac Pinheiro, no Manteiga, e também na Rua Gibo, que é reformar ou construir, o Baratão Materiais para Construção. A Josmac, na direção de Josiel, no caminho de Cachoeira aqui em Muritiba, também apoiando aqui a nossa programação. Abraçar a JR Magazine, meu amigo Júnior, um abraço especial para você, em frente à Prefeitura em Muritiba. Vem umas promoções muito bacanas aí na JR. Na próxima quinta-feira vai ter uma live lá, viu, Divas? Pra gente fazer lá na JR Magazine, que vai rolar umas promoções muito legais. Daqui a pouquinho eu volto com mais patrocinadores. O nosso amigo também que está ligadinho com a gente, a Ideal Matérias para Construção, na direção de Gabriel e Cláudio, aqui em Muritiba. Olha, Ideal fica localizada no bairro Belo Vale. Toda a linha de material mais grosso você encontra aí na Ideal Matérias para Construção. Quem está com a gente está aqui participando, o Ney Santos, a Sandra Batista, boa noite a todos. Josiel, boa noite, feras. Obrigado, Josiel. Jadson Rodrigues, filho, boa noite. A Ronise Almeida também ligado. Félix Machado, boa noite, Lua 2022. A Ronise fala boa noite a todos. Dina Leite, boa noite, amigo. Obrigado, Dina. Sucesso. Márcio Alexandre, parabéns, Fabão, aprendendo aqui com esse Zé, grande jurista, nosso querido Márcio, controlador interno da Câmara de Muritiba. Grande personalidade. Esse cara é uma fera, viu? Fraternalmente, nosso amigo Márcio. Competência. Controlador da Câmara Municipal de Muritiba. Competente todo, nunca vi. Quero mandar um abraço especial para a amiga de muitos anos, Ronise Almeida, que, salvo engano, se encontra em Sergipe, né? Ela hoje mora por lá, é uma pessoa extremamente competente, estudiosa e que muito abrilhanta a nossa live com a sua presença aí na nossa live. Jusilene Almeida, obrigado, Ronise Almeida, sucesso para você aí, hein? Em Sergipe, se eu não me engano, não sei se é Aracaju. Provavelmente Aracaju. Boa noite, Fabão. Estou aqui em Santo Estevão, assistindo. Parabéns, meu amigo. Doutor Zé Carlos Brandão, um abraço. Diga que é a Jusilene Almeida. Então, um abraço também da nossa amiga Jusilene. Josiel, da Josmag, pergunta: doutor, é um absurdo julgar o Lula simplesmente por causa de um apartamento. Por que não julgaram ele por causa das tão faladas fazendas do Mato Grosso? Naquele tempo se dizia muita coisa sobre Lula, né? Diziam que os filhos de Lula eram donos da Friboi. Você lembra disso, Fabão? Sim. Tem algum tipo de... Foi constatado algum tipo de... Não. Eram falácias que, na verdade, não se concretizaram. O de Bolsonaro, o Frei Bolsonaro era assim, tinha ligações com a Copenhague, né? Que, inclusive, agora deu uma carta de... Fabão, infelizmente, aquela questão das fake news, né? Que estão predominando, é muita informação falsa. Mas o fato é que, voltando um pouco, quero também dar um abraço especial aí, nosso amigo Josiel, né, esse grande empresário do nosso município de Muritiba. Quero fomentar uma pergunta ao senhor. O senhor explicou toda a parte, né, aí da decisão do STF, iniciando esse processo de
de informação aqui ao nosso público, mas o senhor falou que foi tardia a decisão, né? Sem dúvida, tardia. 6 anos depois? 5 anos depois. 5 anos depois. 5 anos depois. Porque a ação penal se iniciou em 2016. Né? A denúncia foi recebida, ela foi proposta, a denúncia foi proposta em 2016, né? E a defesa de Lula arguiu essa preliminar de incompetência do juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, já na resposta à acusação, ainda em 2016. As acusações... E 5 anos depois, quer dizer, admitiu-se o juízo como competente, inicialmente, chegou-se a processar toda a ação penal, houve uma condenação em primeira instância, ratificada na segunda instância, no TRF4 do Rio Grande do Sul. Depois houve um novo julgamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, confirmando a condenação, e depois de tudo isso, vão 5 anos depois, portanto, tardiamente, aí a Justiça vem, né, na pessoa do ministro Edson Fachin, apreciando um habeas corpus que foi impetrado pela defesa de Lula, salvo engano, em 2018, e admite a incompetência. Então, assim, isso, naturalmente, que revela a forma tardia, né, com que a justiça brasileira se posicionou, agora corretamente neste caso, e gera tudo isso, uma grande instabilidade jurídica, uma grande insegurança jurídica em todos nós. A gente vai falar sobre isso. Fica parecendo que as decisões são por conveniência, né? Agora eu quero decidir assim, decido. Amanhã eu quero decidir de outra forma, eu decido também de outra forma. E não é assim, porque a lei existe e deve ser respeitada, para que, obviamente, haja segurança jurídica e respeitabilidade do Poder Judiciário no Brasil. A gente vai falar sobre essa decisão do STF, para frente da reportagem aqui, no nosso podcast, sobre essa estabilidade do STF, de hoje uma coisa, amanhã outra. Mas antes eu quero perguntar ao senhor, como jurista, e todos aqueles processos que Lula foi condenado, inclusive todas aquelas delações premiadas feitas por dirigentes da Odebrecht. É importante. Você faz uma pergunta muito importante. Conclua a pergunta que eu vou lhe responder. Sim. Esse todo arcabouço de denúncias contra Lula, ele foi inocentado, vai voltar a estaca zero, ele pode ser julgado novamente, condenado. Como é que fica a situação? Volta a estaca zero. Ele não foi inocentado, o mérito não foi julgado, né, nesse habeas corpus. O que se discutiu foi uma questão, né, técnica, processual, que reflete o princípio do juiz natural. Qual o juiz que deveria ter julgado, que era competente para processar e julgar as ações penais contra Lula? É essa a questão, é uma questão processual, técnica processual. Então, não quer dizer que Lula é inocente. Agora o STF está reconhecendo a incompetência, portanto, declarando nulos os atos decisórios que foram proferidos nessas ações penais. Sim, sim. Tá? Agora, você fez uma pergunta interessante, por favor, que você falou aí da questão das delações premiadas, das buscas das acusações, tudo. Da prova testemunhal, da prova documental, da prova pericial, enfim. Essa instrução processual probatória não foi anulada. O que é que o ministro Fachin, agora, né, ratificado pelo plenário do STF, fez? Ele anulou os atos decisórios com base no que determina o Código de Processo Penal, a decisão foi acertada, e remeteu, obviamente, para o juízo que vai receber as ações penais para processar e julgar agora, que foi inicialmente pelo ministro Edson Fachin declinada a competência para a Vara Federal de Brasília? Do Distrito Federal, Distrito Federal. Né, para ser preciso, Fabão. Então é este juiz federal quem irá dizer se vai aproveitar ou não, né, a prova que existe nos autos, que foi produzida lá na 13ª. E isso não foi anulado. Caberá ao novo juiz decidir se irá aproveitar ou não, dentro da ação penal. Então, assim, deixa bem claro que os processos que a Lava Jato constituiu contra Luiz Inácio Lula da Silva, como presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, então presidente na época, e depois já não mais ex-presidente, eles não foram anulados. O que foi anulado hoje pelo Supremo, a competência do juiz Sérgio Moro.
Mas veja E bem. a suspeição? Só para esclarecer um pouquinho mais aí, Fabão. As ações, reconhecida a incompetência do juiz lá da 13ª Vara Federal de Curitiba, os atos decisórios nessas ações penais foram todos anulados. A partir do recebimento da denúncia, que é uma decisão, Sim. que recebe ou não a denúncia no início do processo. Se receber, manda citar o réu para se defender. Tá certo? Então, as denúncias foram recebidas e, portanto, as ações foram processadas e julgadas na 13ª Federal e agora foi declarada incompetência e anulou-se os atos decisórios. Então, esses atos decisórios, essas ações penais voltam praticamente a estaca zero, embora se o juiz que vai receber as ações penais para processar e julgar lá no Distrito Federal, que é um juiz federal, ele possa ratificar as provas existentes desses processos ou mandar produzir de novo. Deu para entender? Deu para entender. Caberá ao juiz que vai receber... O juiz do Distrito Federal. Isso. É um juiz comum também. Um juiz federal. Juiz federal, mas de primeira instância. De primeira instância. Da primeira instância. A gente fala comum porque não está no TRE. Essa questão da competência, o Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu a respeito disso. Não decidiu. Não, se vai permanecer o ministro Edson Fachin determinou que os processos fossem remetidos à Vara Federal do Distrito Federal, uma das varas federais do Distrito Federal. Mas hoje, no julgamento do Supremo Tribunal Federal, do plenário, o ministro Alexandre de Moraes abriu uma discussão em torno da competência e cogitou a possibilidade dessa competência ser de uma das varas federais da Seção Judiciária Federal de São Paulo, da Subseção Judiciária de São Paulo. Deu para entender, Fabão? Deu. Então, assim, isso ainda não ficou definido. Mas não ficou definido. Se continuará em Brasília ou se irá para São Paulo. Isso aí os ministros se reservaram para posteriormente decidir a respeito disso. Dia 22 tem a questão do julgamento sobre a suspeição de Sérgio Moro ou não. Já houve o julgamento desse habeas corpus pela segunda turma do STF. Sim, agora vai para o plenário. A segunda turma é constituída do ministro Edson Fachin, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Nunes Marques e tem Cássio? O Cássio Nunes Marques. Cássio Nunes. E aquele Gilmar Mendes. Gilmar Mendes. Esses 5 ministros compõem a segunda turma do STF, que julgou há pouco tempo, no dia 23 de março, julgou o habeas corpus, reconhecendo a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro para julgar os casos de Lula. Muito bem, doutor Zé Carlos Brandão aqui ao vivo com a gente, muita gente participando, quero agradecer o carinho de todos vocês aqui, né, no oferecimento aqui da Odontoquali, Odontologia Qualidade, na direção de Almir Filho, cuidando da saúde e cuidando da saúde bucal, né, de toda a sua família. Tem aparelho removível, restauração, clareamento, prótese removível, dentadura, canal de seção única, extração dentária, raio-x, limpeza e raspagem, aplicação de fluo, implante dentário, com toda a equipe aí de odontólogos, dentistas, bem no popular, da Odontoquali, com o nosso amigo Almir, ali na rua Júlio Dória, em frente ali na Popular Muritibana, aqui em Muritiba, telefone 3424-3902, estamos no Espaço Sunset, realizando mais essa live, também no oferecimento da loja Encantos Variedades, agora em maio, Encantos completa 15 anos, vem uma mega promoção também para você aproveitar, tá bom? Encantos Variedades, Encantos Confecções, cama, mesa e banho, em frente ao Coreto, aqui na Praça Central de Muritiba, o Baratão Materiais para Construção. Isaac mandou um abraço para você, viu, Almir? Um abraço, Isaac, um abraço, meu irmão. Olha, o Almir tá mandando um abraço para você, o Baratão Materiais para Construção, para você que vai reformar ou construir do alicerce ao acabamento na rua Giboa, aqui em Muritiba, e também ali no Manteiga, você encontra o Baratão Materiais para Construção, na direção de Isaac Pinheiro. Um abraço, Theo, sucesso, grande amigo fraternal. Abraçar a JR Magazine. JR Magazine, vem uma promoção muito grande aí, também na próxima quinta-feira aí, live ao vivo lá na JR Magazine, na direção do meu amigo Júnior. E Posto de Lavagem Vieira, agora também no Posto Eco aqui em Muritiba, na direção do meu amigo Ploc, Posto Eco, tem um Posto de Lavagem Vieira, que é do meu amigo Bruno, que está com o Posto de Lavagem Vieira também, ali em frente ao Campo da Vila. Doutor Zé Carlos, muita gente participando, Ney Santos, a sua amiga Ronise disse, obrigado pelos elogios, vindo de você me deixa muito orgulhosa. Isso mesmo, estou em Aracaju.
Ney Santos, boa noite, meus amigos. Fabão, doutor Zé Carlos, Brandão, estou ligado. Carlinhos, Cal, Bolsonaro 2022. Um abraço, Carlinho. Nosso amigo Cal, que é policial militar. Um abraço fraternal, nosso amigo Carlinho. Carlinho, Carlos Santos. Grande amigo. Abraçar o nosso amigo Bia do Açougue. Grande figura, presidente nota 10. Foi presidente da Câmara de Vereadores, né? Teve o senhor como assessor jurídico. Bia é nosso amigo pessoal. Bia é meu amigo pessoal. Um abraço, Bia. Foi presidente da Câmara, atual vereador. Isso, um cara sensacional. Recebeu o nosso voto para vereador. Sensacional, sim. Bia é 10, nota 10. Nosso voto, nosso apoio. Olha, o Antônio Carlos Vilas Boas, ele fala, Vilas Boas, um abraço, Vilas Boas. Boa noite, meu nobre Fabão. Excelente live com o eminente doutor Zé Carlos Brandão. Nesse tema de grande importância da área jurídica criminal. O entrevistado tem uma vasta experiência no assunto. Abraço a todos. O nosso querido Vilas Boas Contabilidade. Vilas Boas, na verdade, depois do prefeito Alex, é o nosso comandante lá na Prefeitura Municipal de São Paulo. É o secretário de Administração Municipal. Uma figura de uma experiência ímpar, altamente competente. Meu amigo pessoal, um abraço, Vilas. Alex realmente foi muito inteligente de colocar esse homem como secretário municipal de administração. Segundo o prefeito de São Félix. Eu chamo ele de primeiro-ministro. O subprefeito, o nosso querido... É o nosso primeiro-ministro. Vilas Boas Contabilidade. A chuva caiu aqui no Espaço Sunset, viu? Maravilhoso. Espaço bonito, né, Zé? Deus derramando as suas bênçãos sobre nós. Ô Zé, e aí, como é que fica agora o juiz Sérgio Moro nessa situação? O juiz Sérgio Moro... Outra questão, eu quero falar com o senhor. Vamos analisar um pouquinho o juiz Sérgio Moro e a conduta do juiz Sérgio Moro. Ele perdeu o posto de juiz quando aceitou ser ministro, né? Não pode mais... Olha bem, por que isso, essa declaração de suspeição do ministro Sérgio Moro decorreu muito do fato de ele ter aceitado o convite de Bolsonaro para ser ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Porque ele tinha processado e julgado e condenado o ex-presidente Lula e tirado Lula do páreo das eleições presidenciais em 2018. E logo depois, com a vitória de Bolsonaro, ele aceita ser ministro de Bolsonaro. Quer dizer, criou-se uma situação, Fabão, no mínimo, estranha, né? Suspeita realmente. Como é que ele tira o principal concorrente de Bolsonaro nas eleições de 2018 do páreo, portanto, abre as portas para a vitória de Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2018. Esse é o meu entendimento. Respeito às opiniões contrárias. Mas, e logo em seguida, com a vitória, porque Lula, na época, liderava todas as pesquisas para presidente, né? Todo mundo sabe disso. Quando Lula saiu, Bolsonaro, portanto, despontou na liderança das pesquisas. E acabou se elegendo presidente da República, com a saída de Lula do páreo. Quem tirou Lula do páreo foi o ex-juiz Sérgio Moro, lá da 13ª Vara Federal de Curitiba, que condenou Lula logo nessa primeira ação penal que tratou da questão do triplex do Guarujá. Então, e logo depois que o Bolsonaro assume, convida ele para ser ministro, ele aceita. Quer dizer, por uma questão ética, Fabão, para mostrar imparcialidade, isenção, ele jamais, no meu entendimento, com respeito às opiniões contrárias, jamais poderia ter aceitado exercer o cargo de ministro da Justiça no governo Bolsonaro. E não deu certo, né? Depois o tempo mostrou que o que começa errado, termina errado. Eu sempre digo isso. O que começa errado, só termina errado. Muitos amigos meus sabem que eu sempre faço essa reflexão quando vejo algo começar errado. Pois bem, então, ele aceitou, né? Mas isso mostrou realmente um certo atrelamento, né? Uma certa ligação entre ele e o atual presidente Bolsonaro, né? Uma certa afinidade. E isso implicou agora que a ministra Carmen Lúcia, que anteriormente tinha dado, nesse mesmo habeas corpus, que agora foi acatada, onde foi acatada a parcialidade, a suspeição de Moro, a ministra Carmen Lúcia tinha dado um voto pela denegação da segurança no habeas corpus. Da segurança, vírgula. Pela denegação da ordem de habeas corpus, perdão. Pela denegação da ordem de habeas corpus. Mas, em virtude desses fatos todos que aconteceram, ela agora, nesse julgamento do dia 23 de março,
mudou o voto Sim. para conceder a ordem de habeas corpus. Ela mudou o voto dela. Ela tinha denegado a ordem do habeas corpus. Anteriormente, desta feita, porque ela, inclusive, foi coerente, porque ela fundamentou a decisão e explicou por que mudou. Ela foi muito coerente, em função dos fatos que se sucederam de lá para cá. As evidências que surgiram, os fatos que aconteceram. E um dos fatos foi o fato de o ex-juiz Sérgio Moro ter aceitado exercer o cargo de ministro da Justiça exatamente no governo Bolsonaro, que ele acabou favorecendo que ganhasse, né, nas eleições presidenciais de 2018, tirando Lula do páreo com a condenação criminal que Lula recebeu lá da 13ª Vara Federal de Curitiba, tendo como juiz o senhor Sérgio Moro. Então, assim, essa é a nossa opinião, Fabão. A sua opinião não é pessoal. Pessoal. Espero que seja respeitada, eu tenho as minhas convicções. Sim. Aqui não vai nenhuma opinião política. Nem profissional. Né, mas uma opinião técnica, né, e tendo em vista a questão da ética. Né, que a gente tem que analisar. Quero mandar um abraço especial, Isaac Pinheiro. Você mudou o nome, Theo? Botou Isaac Tosta aqui. Tá ouvindo a gente. Eu já falei aqui da sua propaganda, do Baratão, materiais para construção, no Manteiga e também na Rua de Boa, rapaz. Vai reformar ou construir? Procura Isaac Pinheiro, está sempre lá no Manteiga, né, no Baratão, materiais para construção e também na Rua de Boa aqui em Muritiba. Do Alicerce ao Acabamento, tudo você encontra lá. Tem cimento em promoção, viu? O homem é o rei do cimento, passa lá que o preço tá legal. Ele tá mandando um abraço pro senhor. Um abraço, amigo. Olha que ele fala que ele falou, antes de fazer a lei, ele falou, ó, doutor Zé Carlos é meu amigo. É meu amigo, Theo. Eu sou freguês de Theo, viu? Ele falou. Quando vou construir, compro material lá com ele. Rapaz. O Almir é colega dele lá, parente dele, tá ali, ó. Mostra o Almir ali, de Amaral, vai. Ô, Isaac Pereira, como tá o Almir aqui, ó. Largado, tá aí o Almir, gente, proprietário do Espaço Sunset aqui, o Dr. Cole também. Um abraço, Almir. Isaac Pereira tá ali ouvindo. Ele fala aqui, ó, um grande abraço para esse grande advogado, Zé Carlos Brandão. Eu tô aqui ligado na entrevista. Um grande abraço pro meu amigo Theo. Eu queria ter uma vida dessa. Rapaz! Uma vida tranquila, uma vida em paz. É um shake. É o shake. Almir sabe viver e tem bom gosto, viu, meu amigo? Mais uma vez, parabéns pelo seu espaço. É o shake, Almir. Eu não conhecia e estou maravilhado com o seu espaço. Parabéns, Almir. José bota também um grande abraço ao nosso grande advogado. Muita gente participando aqui. O Josiel fala aqui, ó, doutor, aproveitando, Josiel da Josmac, meu patrocinador, obrigado sempre também, Josiel. Aproveitando a ponga, eu fiz um acordo de redução de IPTU em um município que tem um imóvel. Me deram a redução, paguei na conta a suposta prefeitura, agora recebi uma intimação do juiz da cidade para comparecer à audiência para resolver pendência. Isso é passivo de um processo contra o município? Para dar um parecer jurídico, eu teria que analisar, né, com mais profundidade a questão, né, e depois eu me coloco à disposição de Josiel para, vendo a documentação, dar um parecer técnico, a respeito deste caso concreto. Tá bom. Aqui a Ronise. No atual governo, a insegurança permeia em todos os setores. Na área jurídica, é mais preocupante ainda, pois interfere nas interações sociais e na igualdade dos indivíduos. A professora Ronise Almeida, ela... É professora também de Direito? Ela é professora, muito conceituada, muito preparada, muito estudiosa, né, muritibana, papajaca, mas que hoje reside lá em Aracaju. Mas está sintonizada sempre com Muritiba, que eu percebo. Pois bem, Fabão. Ela traz uma discussão aí que eu acho muito importante, né? Essa questão da insegurança jurídica. Você tem presenciado um momento realmente de uma estabilidade política muito grande que o Brasil está vivenciando, né? Direto aos fatos. O Supremo Tribunal, doutor, essa estabilidade. Não, a estabilidade de forma geral. Sim. A gente percebe isso, né? Eu ouço e vejo nas redes sociais pessoas dizendo: o Brasil parece que se tornou um hospício. Rapaz. Eu ouço, eu vejo isso direto nas redes Saulo sociais. Botou isso, um amigo meu. Mas isso é verdade, né? Tanta coisa ruim, tanta coisa errada, tanta coisa invertida que a gente tem presenciado, né? Nossa sociedade numa instabilidade muito grande, Fabão. Nós não estamos vivendo no Brasil um momento de paz, não estamos, um momento de harmonia social. Pelo contrário, estamos em polvorosa.
né? E você veja, eu fico a lamentar, né, que houve essa decisão do Supremo, mas eu vejo hoje, Fabão, um desrespeito muito grande ao Poder Judiciário, que nós não concordamos, obviamente, com isso. Sim. Né? O Poder Judiciário é um dos poderes do Estado, nós vivemos num Estado democrático de direito, existe o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, a quem cabe dizer o direito. Aplicar a lei aos casos concretos e dizer, olha, você tem direito, você não tem direito, e tem que ser respeitado com base na lei. Mas hoje há uma pressão muito grande sobre o Judiciário, inclusive com ameaças lá no Senado Federal, de impeachment de ministros do Supremo. Isso, obviamente, é uma guerra de poderes, doutor? Ah, sim, sem dúvida nenhuma. Uma guerra de poderes, porque o que eu percebo é um desrespeito, né? Sobretudo do Poder Executivo em relação aos demais poderes. Você veja agora o áudio que vazou, né, numa conversa entre o presidente da República e o senador Cajuru, onde o presidente da República, claramente, no nosso entendimento, comete crime de responsabilidade quando visa, objetivo, interferir, né, nos rumos lá, nos trabalhos do Congresso Nacional, em específico o Senado Federal, dizendo como é que deve ser a CPI da Covid-19 lá no Senado. Essa que foi determinada pelo ministro Barroso, lá do STF, para que o Senado abrisse a CPI para apurar, né, tanta morte, são mais de 360 mil mortes no Brasil, Fabão, né, com previsão absurda de se chegar a 500 mil de brasileiros e brasileiras mortos. E o negacionismo em torno da vacina da Covid-19. Quer dizer, isso não está acontecendo em lugar nenhum no mundo, só no Brasil. Né? O presidente teve a opção e preferiu rejeitar de, num total, ouvir na página, acho que foi de Lula até, presidente, da compra de 200 milhões de doses de vacina antecipadamente. Exato. Quer dizer, o negacionismo que você falou, a falta de responsabilidade, a falta de crença na ciência. Né? Então, assim, eu realmente vejo o Brasil vivendo momentos difíceis, né? Momentos de instabilidade política, econômica. Né? Você veja como os preços estão altíssimos, de forma geral. Os preços cresceram muito no Brasil. Inflação. Né? Inflação absurda e não declarada. Porque antigamente a gente olha, a inflação ficou em 2%, ficou em 1%. Hoje não se fala mais da inflação. É uma inflação galopante. Todo dia que você procura comprar um produto, você vai hoje, é um preço, amanhã já é outro. Combustível nas alturas. Nas alturas, o dólar lá em cima. Quer dizer, nós vivemos realmente um momento difícil no Brasil. Né? E nós precisamos trazer, Fabão, o Brasil para os trilhos. Lula é a saída para o Brasil novamente? Eu já lhe disse. O senhor não vota em Lula nem em Bolsonaro, isso deixa bem claro, né? Meu voto pessoal, como cidadão brasileiro, Fabão, é Ciro Gomes. Eu acho que é o mais preparado para governar o Brasil. Claro que, numa eventualidade, numa disputa de segundo turno, né? Se o Ciro não for para o segundo turno em 2022, entre Lula e Bolsonaro, é óbvio que eu voto em Lula. Embora eu tenha... Por que você pergunta? Por que você não vota em Lula, doutor? Eu tenho uma convicção, Fabão, né? Tenho informações, tenho dados que mostram que Lula, embora apareça como um líder popular, um líder de esquerda, um homem que fala no povo, né? Que abraça o povo, que aparece como, né, um homem do povo, uma vez que veio, né, da pobreza, mas eu tenho conhecimento, talvez, né, os internautas não tenham, como eu, ando, né, me informando, de que no governo Lula, no governo Dilma, nos quais sempre votei no segundo turno. Eu era eleitor de Brizola no primeiro turno, quando Brizola não ganhava, depois Ciro Gomes, depois de Brizola, não ganhava, não ia para o segundo turno, eu, né, votava em Lula ou Dilma no segundo turno. Sempre marchando com a esquerda. Sempre marchando com a esquerda. Pois bem, mas os governos Lula e Dilma, né? Todos dois. Papai Noel está ali assistindo também, viu? O PIB brasileiro, né? Que é o conjunto de bens e serviços que nós todos, brasileiros, Produto interno bruto, produzimos durante um ano, né? As riquezas que produzimos, nós trabalhadores e trabalhadoras desse país. Do total, né, desse PIB brasileiro, o sistema financeiro nos governos Lula e Dilma levavam quase 50% de todo o PIB brasileiro. Os programas sociais recebiam apenas 2%. A educação recebia 4,5%. E o que recebia mais? Quer dizer,
e quase 50% para o sistema financeiro. Leia-se, banqueiros, especuladores e rentistas. Então, os bancos recebiam... Tem muita gente enganada no país, Fabão. Tem muita gente enganada no país. Que fala que o Lula é um candidato popular, é um candidato do povo, que olha para o povo. Mas, na prática, com os dados dos governos Lula e Dilma... Foi um desastre. Quem mais ganhou neste país, nos governos Lula e Dilma, foram os banqueiros. Foi o sistema financeiro, quase 50% do PIB. Quando a gente trata de banqueiro, a gente fala de o conglomerado de bancos. Os bancos, né? Os bancos que tem enquanto a gente empobrece, os bancos têm lucros fantásticos anualmente. E como é que esse dinheiro ia parar lá, doutor? Uma explicação bem direta. Ia parar pagando juros da dívida pública, né? Com essas artimanhas que existem para favorecer o sistema financeiro, as artimanhas políticas, legais, o ordenamento jurídico. Por exemplo, a Constituição Federal limitou os juros anuais, em 88, a 12% ao ano. Depois o Congresso foi e acabou com isso. A Justiça não admitiu também. Os juros passaram a ser extorsivos. São essas coisas que fazem com que o sistema financeiro ganhe muito, né? Tem lucros fantásticos durante o ano, quando o povo brasileiro não tem o mesmo direito. Está aqui o doutor Zé Carlos Brandão, advogado criminalista, palestrante também da área jurídica, com um grande conhecimento técnico, profundo conhecimento técnico, e procurador jurídico de São Félix, da cidade de São Félix, e da Câmara Municipal de Muritiba. Eu quero abraçar também nossos amigos patrocinadores, Doutor Quali, Odontologia com Qualidade, 3424-3902, em frente ali da Popular Muritibana, cuidando do sorriso da sua família, direção de Almir Filho. Ao meu amigo Isaac Pinheiro, do Baratão Materiais para Construção, localizado no Manteiga e na Rua Gibou. Aí Cantos Variedades, Açaí Delícias, Lava Jato Vieira, meu amigo Bruno. A Josmac, na direção de Josiel. A Multimais Negócio, meu amigo Josiel, né? Josuel. Aí Josmac, Josiel e Multimais, Josuel, que era ex-funcionário do banco aí, agora com a Multimais Negócios Empréstimo. Gabi Center, direção também do meu amigo Maurício com a gente. Gabi Center, Reginho da RJ Distribuidora e Bebidas. E Laquipan, meu amigo Luciano, em frente ali à Ló, em frente ao Polivalente, os melhores pães aí da cidade, no Laquipan. Ideal Materiais para Construção, direção de Gabriel e também de Cláudio, né, no Belo Vale, Muritiba. Ideal Materiais para Construção. Um abraço, Gabriel, um abraço, Cláudio. A Yasmin Modas, chegou coleção nova aí na loja Yasmin Modas, vai ter também uma promoção para o Dia das Mães, vai promover essa bacana promoção aí na loja Yasmin Modas. Quem está com a gente também é o Salão de Beleza, Barbearia São Jorge, ali na Rua dos Fiados, em Muritiba, direção de Jorge. Um abraço, Jorge, para você, sucesso. Deus abençoe sempre. Quem? Edgar Benhusen, um abraço especial para você, nosso escritor Edgar Benhusen, indo aí para o 4º livro já, um fenômeno na internet, no Instagram, com o seu trabalho, né, voltado aí para a área da poesia, da literatura. Um abraço especial ao nosso querido Edgar Benhusen. Também gostaria de mandar um abraço especial para esse grande escritor muritibano, que é Edgar Benhusen, que hoje tem levado o nome de Muritiba pelos 4 cantos, né, da Bahia e do Brasil. Um grande abraço, Edgar. Mercadinho São Pedro, direção de Salão João no Manteiga, aqui em Muritiba. Você encontra o Mercadinho São Pedro. Evandro Mota de Andrade, Papai Noel. Boa noite, abraços virtuais. Um abraço forte ao nosso querido Papai Noel, muritibano. Lucicléia também sintonizada com a gente, né? José da Josmac, um grande abraço ao nosso grande advogado, doutor Zé Carlos Brandão. Grande abraço, José. Ele fala, a nossa saída é Ciro Gomes. Com certeza. Né? Doutor, como é que fica agora a situação política? Lula dá tempo, mesmo votando para estaca zero, mas até reprisando essa situação de votar. Agora, mais do que nunca, já que foi aí daquela oportunidade que a gente conversava, não tinha passado ainda para o plenário, e agora já passou pelo plenário, 8-3. Não é que votou contra? Votaram, né? Acatando o recurso da Procuradoria-Geral da República, o ministro Fux, presidente do Tribunal Federal, o STF, o ministro Marco Aurélio... Contra Lula. Contra Lula. E o ministro Nunes Marques. Contra Lula. E o restante
8 votos, votou o ministro de para Bolsonaro, manter a decisão do ministro Edson Fachin. Nunes. Foi ele quem... Foi o relator... Não, perdão. Foi o relator. O relator foi o ministro Edson Fachin, que manteve a decisão dele. Cássio Nunes deve ter votado junto com a PGR, né? Votou junto com a PGR, exatamente. Foi um dos 3 votos pela admissão e para que o recurso fosse admitido e julgado procedente. Cássio com K, como fala Reinaldo Azevedo. Caliane Fernandes, um beijo, Cali, para você, sucesso, boa noite. A Ronise Almeida fala, a CPI da Covid poderá ser uma oportunidade para melhorar a imagem do Poder Judiciário, o senhor acredita? A intenção do Poder Judiciário foi, eu concordo com a professora Ronise, foi importante essa decisão, mas, infelizmente, lá no Senado, a decisão foi para abrir a CPI para apurar as atitudes do governo federal diante da pandemia. Mas lá no Senado já estão querendo envolver estados e municípios, né? E aí, quando você amplia o objeto, você começa a criar condições para tudo terminar em pizza. É isso que eu quero chamar o senhor a atenção. O senhor acho que é a pessoa mais própria agora para falar sobre isso. A CPI vai averiguar o governo do presidente Jair Bolsonaro. O comportamento na questão do referente governo federal, à de forma pandemia. geral, em relação à pandemia. E a CPI que se comenta muito nas redes sociais, eu estava lendo a respeito até, de estados e municípios, é uma legislação muito que local, quem tem que julgar o município é a Câmara de Vereadores e o Estado, a Assembleia do Estado. Como é que fica a situação? O que é que eu tenho visto? Olha bem, você falou da questão do negacionismo. Quem tem negado a ciência, nesse caso concreto da pandemia, é o governo federal. Os governadores e os prefeitos, via de regra, estão querendo a vacina. Sempre defenderam a vacina, né? Então, essa responsabilidade maior, ao meu ver, quem foi, na hora dos pontos críticos, né, da pandemia no Brasil, quem estava lá fazendo aglomeração não eram os governadores, não eram os prefeitos. Mas a gente via lá, infelizmente, o presidente da República reunindo o seu povo aos domingos lá na frente do Palácio do Planalto e proporcionando, portanto, a propagação dessa grave doença que é a Covid-19, que mata por asfixia. Sim, como vai funcionar agora a questão dessa CPI que vai investigar o governo federal, né? Vou dizer que vai investigar a parte do negacionismo do governo federal. Sim, por que não comprou vacina? Não só o negacionismo, todo o comportamento, inclusive a recusa das vacinas, essas aglomerações que proporcionou, né? Essa tentativa de apequenar, ou de diminuir, desvalorizar ou desmerecer a envergadura e a gravidade dessa pandemia, que no início a gente assistiu o presidente dizer que era uma gripezinha. Uma gripezinha. Mas uma gripezinha que acabou até hoje matando 360 mil brasileiros. E aí Rui Costa foi na onda, propagou essa mesma informação depois de dizer, não, que 80% das pessoas que adquirem a Covid é uma gripezinha. Isso caiu muito mal para o governo do estado da Bahia. A fala de Rui Costa foi utilizada por bolsonaristas. Mas só que eu quis entender o que Rui até quis falar. Que 80% das pessoas que pegam a Covid, né, não tem sintomas tão graves. Mas o pior é os 20%. Isso é uma verdade, mas 20% morre. Que morre muito. E, infelizmente, esse percentual que é mínimo, hoje resulta em 360 mil. Entendeu? E com projeção aí para se morrer até daqui a pouquinho, 500 mil de brasileiros por conta dessa grave pandemia da Covid-19 no Brasil. Como é que vai funcionar? Isso é uma coisa inadmissível, Fabão. Isso só está acontecendo no mundo, no Brasil. Vai existir. Em nenhum outro país. Veja quantos países tem na América Latina. Quantos países tem na América Latina? No Brasil, já morreu mais por Covid-19 do que em todos os outros países da América Latina juntos. No Brasil morreu mais. Acho que em todos os países, com exceção dos Estados Unidos, não sei se já ultrapassou ou não. Lá tinha morrido 350 e poucos mil até um dia atrás, mas já morreu muito mais lá. Mas já houve o controle, a vacinação já atingiu mais de 100 milhões mas de habitantes. Mas hoje o pico de mortes e de contaminação é o Brasil. É o Brasil, sem dúvida. O Brasil é o celeiro de cepas. Fabão, veja só que já se chegou, né, a se morrer no Brasil de Covid em torno de 4 mil pessoas. Sim, mais de 4 mil pessoas. Mais de 4 mil pessoas, isso é gravíssimo. Sim. Se você fizer uma projeção disso para 30 dias, né, 4 mil por dia vezes 30 dá quanto? 120 mil.
Aí você multiplica isso por 10 meses. 1 milhão, Fabão. Deixa eu falar com o Morrendo senhor. em média 4 mil pessoas por dia, né? Se não houver um controle da pandemia. É por isso o esforço, né, do governo estadual, dos governos estaduais, dos governos municipais, para se adotar medidas, né? Eu sei que são medidas difíceis para a economia brasileira, mas que tem em vista, basicamente, a prioridade que deve existir, que é salvar vidas humanas. Acho que essa é a prioridade. Eu quero falar com o senhor a respeito a CPI. Vai existir a CPI para os municípios e estados? A Edgar até conversava comigo, Fabão, não pode, porque que investiga o município é a Câmara de Vereadores e o Estado é a Assembleia Legislativa. Eu defendo exatamente essa posição aí de Edgar. E aí, como é que fica? Mas eles estão querendo investigar tudo numa CPI só, ou seja, ampliando o objeto para não apurar nada. No final, termina em pizza. Porque quando você amplia o objeto de uma CPI, Fabão, quando você não foca, você está ensejando que nada seja investigado e que tudo termine em pizza. Até essa é a realidade. porque vai ser muito difícil investigar governo federal, governos estaduais todos e governos municipais. São 5 mil e tantos municípios no Brasil. Para uma Câmara, ou seja, um Senado. No final não vai se apurar. Até porque toda a CPI tem prazo determinado para concluir. Deu para entender? Então, assim, normalmente 90 dias. Pode o Senado abrir essa CPI contra os municípios e estados? Sim, pode. Desde que requerida, né, por um terço dos senadores. Mas não é inconstitucional, desde que a Câmara Municipal que tem o poder de averiguar? Não seria, não. Foi isso que a Edgar estava conversando comigo? Mas não sei, porque de qualquer sorte, Fabão, existe remessa de recursos do governo federal para os estados, municípios, isso aí é fato. Mas quando eu defendo particularmente de que, se quiser realmente apurar, governo federal, governos estaduais, governos municipais, faz isso que o nosso escritor muritibano Edgar Beúzio passa para as propôs. câmaras. As câmaras investigam os municípios, as assembleias legislativas dos estados investigam os estados e o Congresso Nacional investiga o governo federal. Aí sim, pode-se resultar alguma eficácia nas CPIs. Caso contrário, vai ser ampliar o objeto para não apurar nada. Essa é a realidade. Tinha uma pergunta aqui do Dr. Zé Carlos, fugiu a memória. Josiel fala aqui, esse presidente procurou sempre o que ele procurou. Um líder de uma nação totalmente despreparado. Ele agora o que vem de retorno para ele. Ou seja, ele complicou aqui, mas acho que ele está dizendo, olha, Bolsonaro despreparado e agora vem um retorno para ele. Tem pessoas assim, Fabão, que dizem, mas foi eleito democraticamente pelo povo brasileiro. Ao meu ver, não foi. Ao meu ver, não foi. Porque, infelizmente, a justiça brasileira, em 2018, retirou do páreo das eleições presidenciais de 2018 o principal concorrente de Bolsonaro. Aquele que liderava todas as pesquisas de opinião pública na época, que é o Lula. Então, não me venham dizer que a eleição de Bolsonaro foi democrática, né? Porque não foi. Ainda teve aquela o povo brasileiro votou naqueles candidatos que se apresentaram, mas o Lula não pôde concorrer. Então, ao meu ver, não houve democracia. Pelo contrário, a vontade do povo não foi feita em 2018. Doutor, eu estava conversando na Câmara de Muritiba a respeito dessas decisões do STF, do Supremo, essa instabilidade constante por parte dos ministros. Uma hora escolhe uma coisa, outra hora escolhe outra coisa. O senhor até estava meio revoltado com isso, porque o senhor acha que está sendo prejudicial para o andamento da legislação jurídica, que é o mais importante, que é o que rege, né, todo esse sistema que norteia o sistema judiciário. E o Supremo, que é a alta corte, está começando a bagunçar tudo ao ponto de colocar uma coisa que não existia nos municípios, que é a interferência direta do vereador ao poder público municipal, né? Ao ponto de o vereador gerar custos ao município. E agora pode? Pode. Quer dizer, uma decisão do Supremo também? É de 2016, na verdade, essa decisão, Fabão, em relação específica do vereador poder criar despesas para municípios através de projetos de leis de sua iniciativa. O Supremo já admitiu essa possibilidade num julgamento, né, de um caso da Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 2016. Tá? Claro que há algumas
restrições e tal, mas no geral há essa possibilidade. E que o senhor também... Exceto alguns casos, mas no geral há essa E possibilidade. que o senhor condena Inclusive, todas essas ações do... Não, a questão é como eu lhe Da falei. estabilidade jurídica. Eu não tenho criticado muito o Poder Judiciário, porque o Judiciário hoje, Fabão, está sem liberdade para julgar, entendeu? Está sendo vítima daquilo que ele próprio ajudou a criar em 2018, quando tirou Lula das eleições presidenciais. O próprio Judiciário está sendo vítima do próprio veneno dele, do próprio... do monte que criou. Da criatura Que criou. que eles geraram em 2018. Né? O criador e a criatura. O STF participou daquela situação da retirada de Lula, de Dilma do poder, né? Onde não existiu crime nenhum da ex-presidente. Inventou-se uma pedalada para uma decisão política do Congresso Nacional, Foi aceitado agora mas também. com a conivência do Supremo Tribunal Federal na época. E aí, infelizmente, tirou a Dilma do poder, né? Em 31 de agosto de 2016, colocou-se um vice-presidente para ser presidente, que todos sabemos altamente corrupto, Michel Temer. Sim. Né? E, em seguida, o Lula foi condenado em segunda instância, foi retirado do páreo em 2018 e o Bolsonaro acabou se elegendo presidente. E hoje o bolsonarismo todo pede o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Né? Existe hoje instalação de impeachment, pedido de impeachment no Senado para caçar, para impeachment ministros do Supremo Tribunal Federal. Veja a pressão. As Forças Armadas nem se fala. Fechava intervenção militar. Quando o Bolsonaro falou, né, no cercadinho, que o primeiro presidente do mundo... O filho de Bolsonaro saiu um vídeo dizendo que para fechar o Supremo bastava um sargento e um jipe. Quer dizer, é isso que o Brasil está vivendo. Rapaz. Mas foram eles mesmos que criaram essa monstruosidade que hoje, infelizmente, governa o Brasil. Olha, o Elias está aqui com a gente participando no oferecimento da Enicel, assistência técnica celular em Muritiba, localizada ali ao sul do INSS, passe lá. Alô, meu amigo Ney, um abraço super especial para você. A Enicel tem toda a linha de produtos importados também e todos os acessórios de aparelhos celulares. E agora Ney também, ele é especialista aí, né, na área de manutenção para iPhone, o primeiro da cidade e único, tá bom? Além de Android, Enicel, assistência técnica de celular, em Muritiba, ao sul do INSS. Elias Luiz Júnior Melo. Porém, a CPI do relator Randolfo Rodrigues apresentou objeto da investigação. Com isso, está certo de apurar o governo federal. Os desdobramentos cabem aos desdobramentos das investigações. Quero dar um abraço aí em Elias, um jovem muito preocupado com as coisas da política no nosso município, e ele tem razão, né? Eu espero que a CPI realmente, Fabão, cumpra seu papel, investigue e dê uma resposta ao povo brasileiro. O que não pode é continuar morrendo brasileiros e brasileiras por conta dessa pandemia da Covid-19. Natalice Sena, boa noite, doutor Zé Carlos Brandão. Elias falou, obrigado, Zé Carlos, ótimo esclarecimento. Quero abraçar também nossa amiga pessoal do coração, Natalice Sena. Tá aí, todo mundo assistindo o doutor Zé Carlos aqui, a gente está finalizando já a nossa programação. Estou sentindo falta hoje, sabe de quem, Fabão? Daquela cearense lá, sim, Tarrafas, sua amiga, Thelma Alves. Thelma, e hoje ele não participou, né? Deve ter acontecido algum problema por lá, viu, Fabão? Deve ter acontecido, bom. Ela lá trabalha na prefeitura de Tarrafas, deve estar lá resolvendo alguma coisa do município. Abraçar também meu amigo Bruno, Floricultura Santa Dulce, olha, encomende já, comece a fazer já seus preparativos para o Dia das Mães. A Santa Dulce está com uma promoção muito legal no ponto certo ali, de junto de Guto Motopeças. Você encontra aí Floricultura Santa Dulce, do meu amigo Bruno. Tem grande promoção lá para você aproveitar, viu? Já reserve para o Dia das Mães, as melhores flores, arranjos, buquê lá. Bruno Augusto? Bruno Augusto está com a Floricultura. Mandar um abraço também para Bruno. Grande personalidade. O Bruno Moura falou, boa noite, essa CPI vai acabar em pizza. Abraço para vocês. Obrigado, Bruno. Eu concordo com o Bruno. Quando você amplia o objeto, você quer que termine em pizza mesmo. O Bruno tá certo. Um abraço a Bruno Moro, nosso amigo. Bruno Moura. Ronise Almeida, sua amiga. O negacionismo científico, a tentativa de destruir a ciência, tem resultado em milhares de vidas perdidas. Verdade. E um esforço enorme da Concordo comunidade inteiramente científica com a Ronise. em combater as fake news. Verdade. Né? O Márcio Alexandre, controlador interno da Câmara Municipal de Muritiba. Democracia em Vertigem, esse documentário mostra bastante como foi programada a queda de Dilma e Lula. Muito bem feito o documentário. Eu já assisti, viu? Vou assistir bem hoje. Lembrado, Márcio. Bem lembrado, para assistir esse documentário. Eu assisti, realmente fantástico o documentário.
e mostra exatamente como foi o golpe de 31 de agosto de 2016. Eu assisti aquele que foi um filme a minissérie, né? Baseado também na Lava Jato, coisa e tal, mas foi muito favorável à Lava Jato, enfim. Isso eu não assisti, não. Tem essa minissérie. Doutor Zé Carlos, eu quero agradecer ao senhor pela participação aqui mais uma vez, sempre disponível quando a gente pede para participar aqui da nossa programação, da nossa live. Fico lisonjeado de tê-lo aqui mais uma vez. Como o me fala, meu amigo Cal. Mas que é Cal, rapaz? Cal, que é Cal, rapaz? Amigos de não, infância, cadê como Cal? Almir. Vai chegar. Cal, rapaz. Aí são os amigos de infância, Fabão, como o Almir, essa turma boa que me acompanhou pela infância, né? Eu era chamado de Cal, carinhosamente, pela família, pelos amigos de infância. Ainda é chamado hoje? Pela família, os amigos de infância. E alguns amigos dessa época, como o Almir, Cal. E aí tá, Cal. Meu amigo doutor Zé Carlos Brandão, então corre o risco ainda dessas acusações a Lula ainda via à tona em outro momento? Pergunta Márcio Alexandre. Olha, eu quero responder a Márcio e dizer o seguinte, que eu acho que da agora para frente o Supremo está se posicionando de uma forma melhor, mesmo com toda a pressão, está respeitando a lei. E hoje nessa decisão, como o ministro Fachin já tinha feito, respeitou a lei. Realmente, o juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba era incompetente, tecnicamente, para processar e julgar as ações penais contra Lula. Isso é o que determina a lei. Portanto, com essa nova roupagem, essa nova tendência do Supremo Tribunal Federal, a gente passa a acreditar que o Brasil agora vai entrar nos trilhos e que nós vamos viver novos tempos logo ali adiante, Fabão. Para acabar com esse negacionismo à ciência, para acabar com essa pandemia Covid-19, para acabar com essa instabilidade que tomou conta do Brasil. Para o Brasil voltar a ser um país sério e deixar de ser um hospício, como os brasileiros têm dito pelas redes sociais. E eu concordo inteiramente com isso. Só para a gente finalizar, sai uma pesquisa agora onde aponta Lula com 18% à frente de Bolsonaro, o Poder Data, né? No segundo turno. Exato. Né? Mas o senhor vê algum risco de Bolsonaro se reeleger no país? Uma opinião pessoal sua. E outra questão, essa debandada da oposição em referência ao Partido dos Trabalhadores, tipo, Ciro Gomes vai falar, não, com o PT eu não me junto, aí vem João Moedo, não, eu sou candidato. Ciro é candidato a presidente, sim, obviamente, e terá meu voto no primeiro turno. Agora, eu não tenho dúvida de que num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o Ciro marchará, com o PDT marchará, todas as esquerdas marcharão unidas, a bem do Brasil e do povo brasileiro, para que a gente encerre esse período, né, de trevas que nós estamos vivendo hoje. Corremos o risco que aconteceu entre Biden e Trump lá nos Estados Unidos, uma manifestação a ponto de invadir Congresso e tudo mais? Isso é fascismo, Fabão, isso é o fascismo. O que estamos vivendo hoje no Brasil é um estado de exceção, de desrespeito, infelizmente, às instituições, de desrespeito à lei, de desrespeito às vidas humanas. Isso é fascismo. E isso é isso que nós temos que nos unir num eventual segundo turno, uma disputa, né? Eu espero que seja Lula, eu espero que seja Ciro e Lula no segundo turno. Eu espero que seja Ciro e Lula, eu tenho muita esperança disso, né? Idealismo? Não sei, vamos ver, para onde a gente vê, né? Mas se ficar o Ciro e Bolsonaro, eu voto em Ciro. Se ficar Lula e Bolsonaro, eu voto em Lula. As pesquisas são científicas, o senhor acredita em ciência, né? É claro. Então, petista é matemática é ciência. Sem dúvida. Então, a matemática hoje aponta que Lula seria eleito no segundo turno contra Bolsonaro. Exatamente. Eu acho que essa é a tendência, porque o Brasil não vai bem, né? Essa é a minha opinião. Respeitando, obviamente, as opiniões contrárias. Cuidado, Bozo está armando a turma dele, diz Josiel. Sim, claro. E nós também estamos montando a nossa. Doutor Zé Carlos Brandão, obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigado, Fabão. É uma honra, Fabão, estar com você, que, ao meu ver, reputo um dos grandes comunicadores. Obrigado. Não só da nossa região, da Bahia e do Brasil. Obrigado. Você é talentoso demais. E, para mim, é sempre uma honra e uma satisfação renovada estar com você. Estarei sempre que for convidado por você. E abraçar esse amigo que eu gosto e estimo do meu Dimas coração. Amaral, meu técnico. Outra grande competência aí na sua assistência, Tenho aprendido tudo aí com você. Amigo aí, velho. Um menino leal, muito decente, leal, sério, trabalhador. E, mais uma vez, parabenizar o nosso amigo Almir. Pelo bom gosto, né, pelo seu patrimônio, Almir. Eu fiquei encantado, estou maravilhado com o seu espaço. Muito obrigado por mim e por Muritiba, que ganhou esse espaço alternativo aqui para a gente poder desfrutar. E agradecer, Fabão,
né, antes ficar à de vontade. tudo, aos internautas. Porque estiver aqui sem com a vocês, gente, internautas, essa participando entrevista não ativamente. seria absolutamente nada. Ela fica dinâmica e participativa. participativa. Né, gostosa, porque há a participação do público, dos internautas. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Parabéns, muito esclarecedora a sua fala. Fala Ronise Almeida, sua amiga. Quero abraçar a Ronise e, por ela, estender um abraço lá ao povo de Aracaju, de Sergipe. Pronto, tá aí. Muito obrigado a todos os nossos amigos patrocinadores. O Dr. Quadro está aqui, Almi, Odontologia Qualidade, cuidando do sorriso da sua família. Né? 344-3902, em frente à Lila Popular Muritibana. Que clínica, viu? A clínica dele é mais ou menos nessa pegada, assim. É tudo de excelência desse homem, viu? Almi é muito Das competente. casas alugadas. Em tudo que faz, é Tudo que faz é competente. Com certeza. Abraçar o Baratão Materiais para a Construção, na direção de Isaac Pinheiro, no Manteiga e também na Rua de Boa, vai reformar ou construir. O melhor endereço é o Baratão Materiais para a Construção. Alô, Isaac, sucesso para você, meu irmão. Entrega tudo em sua residência, com prazo curto de entrega, tá bom? Tudo com a melhor conferência e tem cimento em promoção lá no Baratão Materiais para a Construção. Abraçar a loja de Cantos, Variedades, Açaí Delícias, Super Mais, Lava Jato Vieira, meu amigo José da Josmac, muito obrigado mais uma vez. Meu amigo Bruno da Floricultura Santa Dulce, encomende já aí as suas flores para o Dia das Mães. Já começaram as reservas lá na Floricultura Santa Dulce. Mercadinho São Pedro, Salão e João, obrigado também. Júnior da Magazine JR, vem grande promoção da Magazine JR. Aí na próxima quinta-feira, também oferecimento do meu amigo Jorge da Barbearia. Barbearia São Jorge, ideal matérias para construção, direção de Gabriel e Cláudio Belo Vale. A linha mais grossa que você não encontra aí no Baratão, você encontra no Ideal, que é a linha de gravilhões, essas linhas mais grossas lá, você encontra lá no Baratão também encontra, mas o Ideal só vende esse material mais grosso aí também da construção civil, valeu? Obrigado a todos, fiquem todos com Deus. Meu amigo Bruno, do Posto de Lavagem Vieira. Posto de Lavagem Vieira, no Manteiga, não, na Vila Residencial, em frente ao Campo da Vila. E também, agora no Posto Eco, do meu amigo Plock. Zé, sucesso, meu irmão. Deus te abençoe. Abraço, Fabão. Obrigado a você, obrigado a Diva, obrigado ao Almir, obrigado a todos os internautas. Obrigado a vocês, obrigado a Divas, Amaral e Almir Filho, do Espaço Sunset. Até quinta, com Nádia. Saúde da mulher. Tema pra gente.